Eu queria falar uma coisa com você. Então tá, não vou falar mais. Sabe por quê? Porque se eu queria, eu não quero mais. Queria é uma forma passada. Falar queria é a mesma coisa que falar eu gostava. Quando eu era jovem, eu gostava de frequentar o clube. Quando eu era jovem, eu ia todos os dias ao clube. Quando eu era jovem, eu queria ser professor e consegui. Então, o que ocorre é o seguinte: existe uma confusão na língua portuguesa em virtude de as terminações serem parecidas entre o tempo chamado pretérito imperfeito do indicativo e o tempo chamado futuro do pretérito do indicativo. O pretérito imperfeito é uma ação passada inconclusa, ou seja, uma ação com continuidade. Então eu disse, eu ia ao clube sempre, era uma ação continuada. Agora suponhamos que em um momento apenas da minha vida eu fui àquele lugar. Fui é um tempo passado concluso, concluído. É por isso que o tempo passado concluso se chama pretérito perfeito. Perfeito não tem nada a ver com perfeição. Perfeito é algo que é acabado. Por exemplo, quando você termina um trabalho, por exemplo, o carpinteiro, o pedreiro, ele termina um trabalho, o trabalho está perfeito, ou seja, ele está concluído, está concluso. Quando não há a perfeição, ele tem de continuar fazendo isso. Então, o pretérito imperfeito é uma ação passada com continuidade. O pretérito perfeito, uma ação passada que se esgotou naquele momento. Beleza? Bom, a formação do pretérito imperfeito é a seguinte. Pega-se o radical do verbo. O que é o radical? É aquilo que não muda. Por exemplo, pegue o verbo cantar. Faça a conjugação do verbo cantar, você observará que esta forma, cante, não mudará. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantaram, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram, e assim sucessivamente, o cante jamais será modificado. Bom, mas a maneira mais simples é você memorizar o seguinte: radical é quando se retira a terminação do verbo. Então, radical de cantar, cante. Radical de querer, quer. Radical de partir, parte. Radical. Então, retire ar, ir, tem o radical. Tá. Quando o verbo terminar em ar, coloca-se a desinência ava. Então, cantar, naquela época, eu cantava no chuveiro. Querer, naquela época, eu queria ser professor. Partir, naquela época, eu partia o coração das meninas. Brincadeira, é só um exemplo. Tá? Então, eu cantava, eu queria, eu partia. Portanto, quando eu iniciei esta dica dizendo eu queria conversar com você, significa que eu não quero mais. Significa que isso acontecia no passado. Olha, naquela época, eu queria tanto conversar com você, hoje eu não quero mais. O futuro do pretérito, que é uma hipótese, que é uma suposição, inclusive antigamente, o futuro do pretérito era chamado de condicional. O futuro do pretérito ocorre numa condição. Por isso que sempre, ou na maioria das vezes, o futuro do pretérito tem junção com outro tempo, com o se. Se eu fosse você, eu estudava mais? Não, porque estudava é passado. Se eu fosse você, eu estudaria mais. O futuro do pretérito é formado pelo infinitivo. O infinitivo é o próprio nome do verbo. Cantar é o infinitivo. Querer é o infinitivo. Partir é o infinitivo. Mais a desinência ia para a base do futuro do pretérito, e aí, evidentemente, de acordo com o sujeito, nós gostaríamos, coloca-se mais o mos. Então, observe o que acontece. Olha que coisa interessante. Cantava é passado, então é errado falar se eu fosse você, eu cantava no chuveiro. Queria é passado, então é errado falar se eu fosse você, eu queria alguma coisa. Partir também é passado. O futuro do pretérito, o condicional, a hipótese, a suposição é cantar mais ia, eu cantaria se estudasse técnica vocal.
Querer, eu quereria e não eu queria. Junta-se o ia com querer. Partir, eu partiria. Então, quando você diz eu queria conversar com você, é passado. O futuro, a condição, o condicional, a hipótese é eu quereria conversar com você. Então, isso que ocorre na maior rede de televisão do Brasil, eles pedem que as pessoas gravem vídeos e praticamente todos os municípios brasileiros já foram contemplados com alguém dizendo o que eu queria para o Brasil. Bom, o que eu queria para o Brasil ficou lá atrás, eu queria no passado. Então, eu quereria para o Brasil uma educação melhor. Eu quereria para o Brasil cidadãos preocupados com a sua própria língua. Porque quem se preocupa com a sua língua, quem se preocupa com o seu idioma, preocupa-se com o próprio país.